Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, a gente então fez toda a parte teórica necessária nessa pontuação em relação ao nível da oração, né? No nível da oração, a gente observou a pontuação. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai fazer um resuminho e desse resumo a gente vai batalhar então as questões. Tudo bem? Então vem aqui comigo à tela, vamos observar aqui o seguinte. Primeira ideia que a gente vai ter aqui. Você já chegou a analisar o seguinte, cara, pode haver vírgula entre um sujeito e um predicado? Não. Dentro de um predicado, pode haver vírgula entre um verbo e seu complemento? Não. Entre um verbo de ligação e seu predicativo? Não. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Só isso já faz a gente eliminar muitos problemas, com certeza. Tá legal? Então, venha comigo aqui à tela. Olha só. Então, sempre a gente tem que partir da análise da oração, né? A gente tem aqui a seguinte oração. O dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários. Veja então que nós temos aqui o verbo contratou e ele se refere ao sujeito, o dono daquela grande empresa de cosméticos. Terror, já que o sujeito é muito grande, a gente pode colocar vírgula? Não, de jeito nenhum. Não cabe vírgula entre sujeito e predicado. Não cabe vírgula entre verbo e seu complemento. Beleza? Então a gente sabe que não pode inserir vírgula em nenhum desses termos aí. Show de bola! Aí a gente entra com a seguinte ideia. Apesar do baixo caixa, o dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários. Então, observa aqui que nós temos o dono daquela grande empresa de cosméticos como sujeito. Contratou é verbo transitivo direto. Novos funcionários, objeto direto. Pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento? Não. Mas você nota que aqui nós temos uma adjunta adverbial. Está vendo? É uma adjunta adverbial antecipado. Então a gente vai colocar a vírgula ali. Como a gente, inclusive, já falou para você na teoria, a gente vai observar depois se o adjunto adverbial é de grande ou de pequena extensão. Por isso é sempre muito importante a gente tomar devidos cuidados. Então, olha só. São 4 palavras aqui. Então, significa que a gente vai ter aqui um adjunto adverbial de grande extensão e, com certeza, a gente não pode ter essa certeza. A gente aguarda um pouco. A gente vai analisando as demais alternativas ou, quando houver afirmação de certo e errado, pode ter certeza. A banca, ela sabe que não há essa delimitação de grande ou pequena extensão. Não há uma delimitação da quantidade de palavras para isso, beleza? Por isso, logicamente, ela vai simplesmente, por exemplo, aqui, a gente tem uma vírgula aqui. Então, ela pode usar isso aqui como? Perguntar se a vírgula ocorre por conta de um adjunto adverbial antecipado. Certa afirmação. Show de bola. Ou então, não tem vírgula e ela pede para colocar uma vírgula sem problemas também. Nós temos um adjunto adverbial antecipado, a vírgula pode ser inserida e mantém a correção gramatical. Show de bola? Tranquilinho. Então, a gente inseriu aí a vírgula para destacar esse adjunto adverbial antecipado. Bom, o dono daquela grande empresa de cosméticos, apesar do baixo caixa, contratou novos funcionários. E aí eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Veja que, apesar do baixo caixa, é o adjunto adverbial e ele está intercalado. Ele transmite ideia de concessão, né? Então é o adjunto adverbial intercalado. O que muitas vezes cai em prova, muitas vezes, deixar apenas uma vírgula quando a gente tem um adjunto adverbial intercalado. Pode uma vírgula só? De jeito nenhum. Você deve colocar a segunda vírgula aqui então. Show de bola? Se considerar como de pequena extensão, ou não tem vírgula nenhuma, ou tem dupla vírgula. Tudo bem? Aqui a gente vai considerar como grande extensão. Então aqui tendo a dupla vírgula. Tudo bem? Show de bola, revisando aqui na boa. Olha só. O dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários, apesar do baixo caixa. Então você tem o adjunto adverbial e aí ele está na sua posição natural. Cara, então se ele está na sua posição natural, isto é, depois de sujeito, verbo e complemento, então a vírgula é facultativa, não importando se ele é de grande ou pequena extensão. Tudo bem?
Beleza, então se eu quiser colocar a vírgula aqui, eu coloco. Se eu quiser retirar a vírgula, eu retiro. Tudo bem? Então a gente analisou aqui, percebeu, quando o adjunto adverbial estiver intercalado, já sabe, dupla vírgula. Se a gente considerar o adjunto adverbial de grande extensão, dupla vírgula obrigatória. Se for de pequena extensão, uma, duas palavras, a gente vai ter certeza disso. Então, a gente vai ter aí, neste caso, a dupla vírgula facultativa. Ou coloca a dupla vírgula ou não coloca nada. Tudo bem? Beleza. Vimos aqui uma revisãozinha rápida dessa parte. E aí eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe. Olha só. Independentemente de problemas no caixa, o dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários. Veja aqui. Nós temos uma estrutura adverbial antecipada, não temos? Independentemente de problemas no caixa. É uma estrutura adverbial antecipada. E aí ela é de grande extensão, né? E aí, considerando de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Beleza. Já sabe que entre sujeito, verbo e complemento não há vírgula, sem problema nenhum. E aí acontece, algumas vezes, de a banca perceber que há um advérbio, mas tome cuidado. Nome também pode ser transitivo, a gente fala disso na aula de sintaxe da oração. Nome também pode exigir um complemento, e neste caso o complemento nominal. Veja então que, independentemente de problemas no caixa, então veja que de problemas no caixa, essa preposição de foi exigida por independentemente. Então note que aqui nós temos um complemento nominal. Independentemente é o advérbio, é a base desse adjunto adverbial antecipado. E esse advérbio, esse núcleo do adjunto adverbial, ele foi complementado. Ele foi estendido pelo complemento nominal. Então, às vezes, o que pode acontecer, e que a gente já viu em prova, a banca, tendo em vista que há advérbio, então pode colocar uma vírgula aqui? Não, porque neste caso, o advérbio é transitivo. Ele exige um complemento. O complemento nominal, nós sabemos que assim como o objeto direto não pode ser separado por vírgula, o objeto indireto não pode ser separado por vírgula, também o complemento nominal não pode ser separado por vírgula. Tudo bem? Beleza, então? Show de bola. Então, só cabe a vírgula aqui onde nós mostramos. Belezinha? A gente vai devagar, vai observando. O dono daquela grande empresa de cosméticos, independentemente de problemas no caixa, contratou novos funcionários. O termo, aí ficou fácil, pô. Olha aí. O termo intercalado, o adjunto adverbial está intercalado, massa. Então, eu já sei que tem que colocar dupla vírgula. Aqui, ó. Eu já sei que tem que colocar dupla vírgula. Exatamente isso. Você já sabe que tem que colocar dupla vírgula. O que a banca faz? Ela deixa só uma vírgula. Não! Está intercalado, não pode deixar apenas uma vírgula, seja somente a primeira, seja somente a segunda. Tem que ter a dupla vírgula aqui. Cara, o que você vai ver nas questões basicamente está em cima disso, beleza? Estrutura intercalada, dupla vírgula, não pode ser uma só, tudo bem? Vamos à frente. O dono daquela grande empresa de cosméticos contratou novos funcionários, independentemente de problemas no caixa. E aqui você vai observar essa estrutura adverbial está no fim do período, depois da estrutura básica, esta vírgula é facultativa. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser colocar, não tem problema. Tranquilinho, né? Show! Só reforçando o que a gente já viu na teoria. Olha o próximo. O dono daquela grande empresa de cosméticos que havia contratado novos funcionários, mesmo com baixo caixa. A gente até cansa de ler, fala a verdade. A gente até cansa. Olha o tamanho do sujeito. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, tá? Que é o seguinte. Ô, Terror, quem é que percebeu? O núcleo sintático do sujeito é dono. O dono percebeu. E aí você vai perceber que aqui nós temos o sujeito. Esse sujeito, ele está sendo estendido por uma oração subordinada adjetiva restritiva. Está vendo? Olha só. Havia contratado novos funcionários mesmo com baixo caixa. Veja aqui, mesmo com baixo caixa é um adjunto adverbial dentro dessa oração adjetiva restritiva. Se ela é restritiva,
não cabe vírgula. Concorda comigo? Então, mesmo estando intercalado aqui, não cabe vírgula, não é? Show! E por isso, nós notamos aqui que percebeu é verbo transitivo direto, que havia contratado novos funcionários mesmo com baixo caixa. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, mesmo intercalada, não recebe vírgula, né? Percebeu um verbo transitivo direto? Na sequência, nós temos uma oração subordinada substantiva, beleza? Então, o que inicia uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Percebeu isso? E a recolocou em destaque no mercado. Outra oração subordinada substantiva objetiva direta. Está vendo? Então, note que nós temos aqui um verbo que exigiu dois complementos, duas orações objetivas diretas. São orações substantivas, aí o que muitas vezes acontece em prova. Na linha 17, pode-se inserir uma vírgula antes do que? Conjunção integrante, que inicia oração substantiva? De jeito nenhum. Por quê? É aquela regra que a gente viu anteriormente. Não cabe vírgula entre o verbo e seu complemento. A oração substantiva objetiva direta é o complemento. Tudo bem? Outra coisa que você deve tomar cuidado, tá? Às vezes a banca pede para colocar uma vírgula depois da conjunção. Veja, depois de conjunção subordinativa, locução subordinativa, locução conjuntiva subordinativa, não cabe vírgula. Veja bem, de novo, não cabe vírgula após conjunção ou locução conjuntiva subordinativa. Tome muito cuidado com isso. Então, não cabe uma vírgula aqui. O que poderia aqui seria a dupla vírgula, mas aí nesse caso não teria nada a ver com a conjunção. Só se houvesse aqui um adjunto adverbial intercalado, aí haveria uma primeira vírgula depois da conjunção e uma segunda vírgula fechando o adjunto adverbial. Tudo bem? Então, só tomar cuidado com isso, que não cabe vírgula aí. Show? Ah, terror! E se de repente a banca colocasse a dupla vírgula aqui? Basicamente, quando ela coloca a dupla vírgula separando a oração subordinada adjetiva, tá? Ela quer mostrar para você que ela muda de sentido. Ela vai mudar do valor restritivo para o valor explicativo. Basicamente é isso. Tudo bem? Show de bola? Bons à frente então aqui. Vamos pegar mais um. Olha lá. Agora eu vou ler e você já vai perceber pela entonação. Olha lá. Astolfo, dono daquela grande empresa de cosméticos, contratou novos funcionários. Então, quem é o sujeito de contratou? Agora, o sujeito é o nome Astolfo, beleza? E quem é Astolfo? É o dono daquela grande empresa de cosméticos. Então, você vai notar que dono daquela grande empresa de cosméticos é o aposto explicativo. Assim como o adjunto adverbial intercalado recebe dupla vírgula, o aposto explicativo, ele intercalado, vai receber dupla vírgula. Então, a gente vai colocar a dupla vírgula aqui, obrigatoriamente. Acontece o seguinte também, tá? Quando você tem o aposto intercalado, você pode separá-lo por duas vírgulas, tá? Pela dupla vírgula, pode enfatizar esse termo explicativo. E você vai, logicamente, não muda sentido. Você, então, pode trocar pelo duplo travessão e também pelos parênteses. Então, aqui, olha, dono daquela grande empresa de cosméticos pode ficar entre travessões e também entre parênteses, ok? Então, muitas vezes se pede para substituir um sinal por outro. Agora, sempre assim, né? Se eu coloco um parêntese, tem que ser o segundo também. Um travessão tem que ter o segundo também. Uma vírgula tem que ter a outra também. Eu não posso separar com uma vírgula e depois um travessão. Isso não posso. Tá legal? Show de bola! Vamos à frente. Olha lá. Contratou novos funcionários Astolfo, dono daquela grande empresa de cosméticos. Veja, quem é Astolfo? E aí nós temos o aposto explicativo agora ao fim do período. Então, se eu tenho um aposto ao fim do período, vamos só marcar aqui direitinho para não ficar muito rabiscado. Aí, show de bola. Então, se eu tenho aqui o aposto explicativo ao fim do período, então eu posso separar por vírgula, tá? Contratou novos funcionários Astolfo, dono daquela grande empresa de cosméticos. Também posso separar por travessão, como a gente já tinha visto aqui, dono daquela grande empresa de cosméticos.
Também posso separar por parênteses, dono daquela grande empresa de cosméticos, finalizando aqui com o ponto final. E também posso separar por 2 pontos, dono daquela grande empresa de cosméticos, beleza? Então cabe, né, nesse caso, o aposto estando ao fim do período, cabe a vírgula, cabe o travessão, cabe ficar entre parênteses e cabe o sinal de 2 pontos. Então, cuidado com isso, tá legal? Importante também. Vamos à frente. Dono daquela grande empresa de cosméticos, vírgula, Astolfo contratou novos funcionários. Porque o aposto também pode ser antecipado. Ele pode também estar antecipado. E aí você, neste caso, vai colocar a vírgula separando. Show de bola? Tranquilinho? Eu sei, então, que a gente, poxa, fez toda a teoria. Agora, fazendo esse resuminho para quê? Para chamar a sua atenção para esses detalhes. E a gente agora, a partir de agora, a gente já vai engatar aqui a primeira, vai começar devagar e depois a gente vai acelerando, 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 realizando as questões. Show de bola? Já já eu volto, vamos que vamos.